Olá, é um prazer estar com você. Hoje no programa Interação, nossa conversa será com Roberto Tejadas, presidente da Sulgás. Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui falando com Interação para os gaúchos e gaúchas. Maravilha, Roberto. Vamos começar contando para os gaúchos o trabalho que a Sulgás vem realizando e como ela nasceu, como surgiu e quais os planos que temos pela frente. A Sulgás é uma empresa de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e da Petrobras, né, numa relação de 51% do capital do governo do Estado e 49% da Petrobras, e ao longo de 20 anos assumiu a tarefa de produzir a distribuição de gás natural no Rio Grande do Sul. Né? Nesses 20 anos, constituiu uma estrutura de gasodutos que atende 37 municípios no Estado do Rio Grande do Sul, particularmente os da região metropolitana e Serra, e tem aí, neste período, fomentado a utilização do gás natural nas suas diversas aplicações, né? Na indústria, no setor de veículos, o conhecido GNV, né? Popularmente conhecido, e agora atuando fortemente no mercado de varejo, né? Nas residências, nos comércios, produzindo, digamos, né? Energia limpa e segura, né? Como está entre os atributos da companhia. O varejo é um desafio mais recente, né? Pela área de atuação que a Sulgás vem exercendo, Serra, região metropolitana, a gente vê realmente que o foco inicial foi as indústrias. Foram as indústrias, o trabalho que elas vêm fazendo. Temos o polo metal mecânico muito forte na Serra e aqui na região metropolitana também muito bem atendido. Qual é a diferença de atender o atacado, ou seja, atacado quando a gente vende em larga escala, né? E o varejo, que é consumidor por consumidor? O número de clientes que multiplicou por milhares agora, Roberto? Com certeza. Como todas as empresas de gás do Brasil, a Sulgás nasceu focada em atender o setor industrial, né? O gás é um insumo absolutamente importante para a indústria e não seria diferente no Rio Grande do Sul, principalmente em setores como tu bem colocaste aí, o setor metal mecânico, né? Química e petroquímica, por exemplo. Bem, passado este primeiro momento da Sulgás de atender este setor, né, onde o gás é fundamental, a empresa passa a atuar no atacado, né? no varejo. Então saímos de grandezas onde os clientes eram contabilizados a centenas para os milhares de clientes. Né? Hoje a companhia tem 12 mil clientes, né? A grande maioria destes no mercado residencial, e no seu planejamento estratégico para 2020 tem como meta atingir 100 mil clientes. Né? Mas para a empresa é importante que todos compreendam, né? O cliente industrial, o cliente número 1 da empresa do ponto de vista de comercialização de volume, para nós tem o mesmo valor do que o cliente residencial. Claro, né? Quando tratamos de energia, quando tratamos de gás natural, né? Dos seus benefícios, mas também do zelo que nós temos que produzir com a nossa rede de distribuição, são tão importantes os clientes industriais quanto os residenciais. Agora é verdadeiro, né, que a empresa, por conta disso, vai ter que se reestruturar. Né? Inclusive, tem uma diferença onde a gente atende, né, o cidadão e onde a gente atende a empresa. Né? Geralmente, o nosso canal de relação com a grande empresa é um técnico especializado que conhece o gás, né, os seus riscos, as suas aptidões. Né? E, quando nós atendemos uma casa, é um produto absolutamente novo, né, sem tradição e que ainda tem que se consolidar na vida dos gaúchos. Né? E aí que vem um ponto muito importante. Por que o gás natural? Por que veio o gás natural 20 anos atrás? Aumentar a competitividade? É menos poluente? Favorecia o meio ambiente? Quais são essas principais vantagens do gás natural? Na verdade, o gás natural, primeiro, em alguns processos produtivos, ele é praticamente insubstituível. Né? Ele tem uma queima perfeita, né? Ele tem uma baixa emissão de poluentes. Então, em alguns processos industriais, ele é praticamente exclusivo. Né? Na indústria tem processos que, usando outros energéticos, tem um rendimento, usando o gás natural, ele tem um rendimento absolutamente mais competitivo e mais favorável. Né? Para citar, por exemplo, o setor cerâmico.
né? O gás natural é um insumo fundamental para o setor cerâmico para produzir a cerâmica com a qualidade que o mercado exige hoje. É uma questão de eficiência. Exato. Acho que o elemento é centralmente este. E agregado a um atributo que tu colocaste, que é o atributo da sustentabilidade, né? O gás é um energético de transição, né? Entre os combustíveis fósseis mais poluentes para as energias mais limpas, né? Dos combustíveis fósseis, o gás tem a queima completa, né? Como a gente diz, não tem emissão de enxofre e outros poluentes. Então, portanto, ele é absolutamente mais sustentável, né, que os combustíveis que anteriormente estavam à disposição aí da indústria, dos comércios, das residências no Rio Grande do Sul, no Brasil. E para o nosso amigo que está em casa, qual é a principal diferença quando chegar esse gás às suas residências? Acho que a grande diferença pesa sobre um aspecto positivo, né? Hoje, numa residência que não tem gás natural, por exemplo, né, o proprietário convive com uma acumulação, né, de gás que está lá em recipientes, evidentemente controlados, né, com segurança, mas ele vai sair da condição de ter uma reservação de gás natural para estar ligado numa tubulação, né, que não vai ocupar espaço na sua casa, né, que vai trazer comodidade porque ele é interruptível, né? A gente inclusive brinca na vida cotidiana, né? Quem não ficou debaixo do chuveiro, né, e a água esfriou porque o gás acabou, né? Então todo mundo já viveu em algum momento isso, e diga-se de passagem, no clima do Rio Grande do Sul não é uma coisa recomendável, né? O gás natural, por exemplo, está absolutamente fora de questão, né? É um fornecimento interruptível, está ali ligado a uma rede de gasodutos, de dutos que vai até a sua casa, então, portanto, né, tem esta vantagem. Eu acredito que as diferenças estão em vantagens, né, competitivas que vão trazer benefícios para os gaúchos. Tem um tema que o mercado imobiliário conhece muito bem, que é a chamada cota terreno, né? Que é o preço do solo para a gente edificar. Então, muitas vezes está lá num condomínio uma grande bateria de botijões ou um reservatório que está disputando espaço com uma vaga de garagem, com um espaço de vivência, com o playground. Então, tirando esses elementos dos edifícios, dos núcleos residenciais, a gente consegue valorizar, né, o solo, que é muito caro, que é um impedimento, às vezes, para o desenvolvimento das cidades. Sem dúvida nenhuma, ele traz muita comodidade, isso é indiscutível. Mas e a questão do preço? Qual é a diferença? Na verdade, o preço hoje está muito próximo do gás, né, do GLP, né, que é o gás que usualmente se usa nos condomínios e edifícios, né? Então, essa relação é uma relação de paridade ou com uma vantagem ao gás natural, né? Então, na tomada de decisão, né, da pessoa física, da pessoa jurídica, pesam, né, os elementos de preço, evidentemente, mas esses elementos que tu colocaste, né, que é o elemento da comodidade, né, do risco, né, de ser interruptível, de não precisar de uma programação, né? Olha, eu tenho que acionar aqui o meu supridor para me trazer mais um cilindro, ou reabastecer, né, o cilindro do condomínio. Isso está excluído do ponto de vista do gás natural. Inclusive, a gente trata bastante disso, que é as interfaces de segurança, né? Hoje as pessoas vivem em condomínios, né, em edifícios, para trazer segurança, trazer individualidade, né, criar o seu ambiente. Bem, fornecer o gás hoje nos padrões da maioria dos condomínios de Porto Alegre significa um caminhão, né, a entrada de alguém, então, que quebra, digamos, essa perspectiva que as pessoas procuram quando estão morando nesses locais. O gás natural não, né? Ligou quando da conversão do prédio ou da inauguração do prédio, a Sulgás só vai produzir essa interface, né, em algum momento de manutenção, de revisão e tal. O tema de energia tem sido debatido frequentemente já faz alguns anos, Roberto. Eu acho que essa discussão vem se acelerando de pelo menos 10 anos para cá. A própria questão do gás natural como um combustível veicular veio para ser uma alternativa a mais, né? Saíram os motores flex que também possibilitavam utilizar esse combustível. Você vê que o preço hoje oferecido nos postos, né, e depois eu acho que a gente tem que continuar nessa questão da energia, ele vale a pena
pela questão até de investimento que muito se fazia, de se investir no seu veículo, comprar o recipiente de gás e até passar aí, porque não são todos os postos que têm a distribuição, Claro. por um certo incômodo de ter que se deslocar a determinado posto. Tem essa compensação ainda, como teve no passado, ou também já se equilibrou um pouco essa relação gasolina, álcool e gás natural? Eu acho que essa compensação ela é ainda bem palpável naqueles veículos que rodam muito, né? Então a gente tem, inclusive no site da Sulgás, tem um simulador, né, onde a gente consegue, colocando a quilometragem, simular esta vantagem, né? O gás natural veicular ele ainda é muito competitivo para o frotista, né, que roda aí 100 quilômetros num dia, né, pro taxista. Né, mas agora, digamos, né, o cidadão que não tem o carro como uma ferramenta de trabalho, né, não é um usuário intensivo do carro, não é o usuário de gás natural. Né? Acho que o que a gente percebeu no mercado automotivo no último período, né, o carro flex acabou suprindo lacunas, né, essa possibilidade de, na bomba, acompanhar o combustível que é mais compensador, acabou reduzindo o mercado do gás natural. Mas ainda na utilização para frotistas, taxistas, ele é muito compensador. Né? E está se criando hoje, né, um outro mercado para o gás natural veicular, que é a utilização em frotas de veículos pesados. Né? Como estilo ônibus, caminhões? Exato. Né? Estados Unidos, por exemplo, hoje, boa parte da frota de caminhões que está atuando nos Estados Unidos está caminhando para a matriz gás natural. Né? Em Porto Alegre, por exemplo, hoje nós estamos testando junto com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, né, um caminhão de coleta de lixo né, movido a gás natural. Né? É bastante vantajoso do ponto de vista de eficiência, de custo, né? E também é perceptível uma redução de ruído, né? Que nos caminhões de coleta de lixo que às vezes atuam à noite é muito significativo, né? A redução de ruído, assim como a redução de emissões. De poluentes. Né? De poluentes. Bem, os centros das cidades, particularmente o centro de Porto Alegre, como todas as capitais, né, tem um impacto grande de poluentes oriundos aí de caminhões, ônibus e carros. Então, este é um outro nicho, né, que tem, digamos, se aberto aí para o gás natural, e a gente acredita que é uma perspectiva futura bastante interessante. Roberto, a gente está indo para o encerramento desse bloco, mas eu acho que no segundo devemos retomar exatamente desse ponto de discussão, que é a questão energética. Com e certeza. Os desafios que nós vamos ter pela frente. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo e não saia daí. Logo, logo voltaremos. Estamos de volta com o programa Interação. Nossa conversa de hoje é com Roberto Tejadas, presidente da Sulgás. Roberto, a gente falava no bloco anterior sobre a questão energética, os desafios que nós teremos pela frente. Falamos o que aconteceu nos últimos 10 anos e agora eu gostaria que a gente discutisse os próximos 10. A gente discutia, antes de começar o programa, a questão do gás de xisto, que é uma nova matriz energética sendo desenvolvida. Como é que funciona o gás de xisto e quais são as possibilidades, o que isso pode afetar o Brasil? O Brasil também pode explorar esse tipo de produto? Acho que antes propriamente de tratarmos do gás de xisto, acho que o gás natural como um todo, né, tem que ser compreendido ainda como um mercado muito recente. Também comentávamos isso aí. A Sulgás hoje é uma empresa que tem 20 anos, né, de distribuição de gás natural. De fato, ela tem aproximadamente 15. Então, ainda é um mercado que tem muitas aplicações a serem desenvolvidas. E esta é uma realidade do Brasil. Né? As empresas mais antigas aí de distribuição de gás natural são as empresas do Rio de Janeiro e de São Paulo, que têm 100 anos. Né? 100 anos, do ponto de vista de desenvolvimento, de crescimento de empresas e mercados, é relativamente pouco ainda, né? E comparativamente a questão dos combustíveis também era pouco expressivo mesmo, tendo 100 anos. Nos últimos anos que se desenvolveu, você falava da questão da distribuição. Os Estados Unidos têm 400 mil quilômetros, o Brasil tem cerca de 10 mil. Exato. Né? Essa é uma grande diferença, digamos, do ponto de vista de mercados, né? E é uma boa base de comparação. Os Estados Unidos têm um mercado de distribuição de gás absolutamente intensivo, maduro, né?
400 mil quilômetros de redes de gasoduto contra 10 do Brasil. Então, se por um lado está posto ainda uma deficiência estrutural, né, na nossa capacidade de distribuir gás natural no Brasil como um todo, por outro está posto uma grande potencialidade neste mercado. Né? Existem uma demanda muitas... reprimida. Exato, isso é absolutamente verdadeiro. Né? Existem ainda muitas aplicações do gás natural que nós ainda não utilizamos no Brasil. Né? Antes de falar do gás de xisto, é um tema bastante apropriado. No Rio Grande do Sul, por exemplo, em que pese a nossa temperatura nos meses de inverno, nós não temos tradição de utilizar gás natural para calefação. Calefação, é verdade. Que é uma utilização absolutamente apropriada para o gás natural. Então, isso coloca, né, o quanto ainda o nosso mercado é vigoroso, é possível de implementar outras utilizações. Sobre o gás de xisto, acho que essa é uma grande incógnita hoje do mundo. Né? O que está posto aqui, os Estados Unidos, aí, né, ao longo dos últimos anos, conseguiu avançar muito na exploração desse gás, né, que está impregnado em rochas, né, e sofre um processo de fracionamento, né, através da injeção de água em alta pressão em produtos químicos utilizando elementos, digamos, da estrutura americana, né, de uma grande rede de gasodutos, né, de reservas desse gás e de uma necessidade de estabelecer fontes de suprimento para a energia, né, os Estados Unidos conseguiu produzir uma equação hoje que coloca o gás de xisto muito viável ao mercado americano. O que a gente pode comparar preços? Brasil com gás natural e os Estados Unidos com gás de xisto? Na verdade, essas grandezas são bastante complexas, né? Mas né, 1/3 do valor do gás natural produzido no Brasil, ou metade deste valor, é o valor que hoje o gás de xisto está atuando no mercado americano. Ou seja, se fosse 10, por uma ordem de grandeza apenas, né, números hipotéticos, se fosse R$10 no gás de xisto, estaria R$10 de gás natural, nos Estados Unidos esse gás de xisto chegaria a 13 um pouquinho, 13,5. 13,5, 5, né? Até, né? Até. De qualquer forma, é uma disparidade bastante grande. Né? Então, isso com certeza vai impactar no mercado de gás do Brasil e vai impactar no mercado industrial. Né? Isso tem, digamos, os Estados Unidos ficam muito receptivo para alguns processos produtivos que utilizam o gás natural. Qual é o impacto principal? O impacto principal, acho que acontece sobre 2 aspectos, né? Um sobre o mercado internacional de gás. Os Estados Unidos eram um grande consumidor de gás, né, para geração de energia, para processos industriais, e ele reverte esta tendência, passa a ser um exportador de gás. Além de se tornar autossuficiente, passa a exportar além de se tornar autossuficiente. Exatamente. Esse é um detalhe bastante importante. Então, isso tende a impactar sobre o mercado de gás do mundo, produzindo uma redução, né, possivelmente, do preço de gás no mundo. Mas é evidente que a redução não se dará nessa grandeza do preço do gás nos Estados Unidos. Ela vai ser uma redução mais branda, mais tênue. Mas o preço do gás natural tende a cair também com a diminuição do consumo, porque aí você tem maior oferta de gás no resto do mundo, né, e o preço no mundo deve cair à média. Pela lógica, pelo menos. Ele tende a cair, mas ele não vai cair na mesma proporção de que o gás está sendo produzido nos Estados Unidos. Entendi. Então, nós não vamos ter no mundo preços tão atrativos quanto o gás produzido na boca do poço nos Estados Unidos. Então, isso é um elemento que beneficia, né, o Brasil, que é um importador de gás natural ainda. Né? O Brasil tem 2 grandes fontes de suprimento de gás hoje. Né? Uma é a produção de gás, né, brasileira, em território brasileiro, e outra importação de gás boliviano. Então, impactar no preço internacional acaba impactando sobre esses contratos também. E um outro elemento, que eu acho que é o elemento mais preocupante do ponto de vista de industrialização, né, de crescimento, é que com isso os Estados Unidos passam a ser muito atrativo para receber hoje investimentos que poderiam estar se deslocando para o Brasil ou para outros países. Os custos através do consumo de energia para a produção diminuem lá. Com certeza, né? Um empreendimento que é um utilizador intensivo de gás natural vai achar nos Estados Unidos, né, no que diz respeito, né, à energia, a gás, um ambiente muito mais receptivo
para receber um investimento do que propriamente no Brasil. Evidente, isso por si só não é determinante para a escolha de onde estabelecer um investimento, mas com certeza influencia. É verdade. Agora, eu gostaria muito de voltar para a Sulgás propriamente dita e a gente falar desses programas que a Sulgás desenvolve na questão cultural, esportiva, na questão ambiental. Eu vi que ela é muito atuante junto à sociedade. Conta um pouco para a gente desses programas. Na verdade, a palavra sustentabilidade, né, ela não está agregada somente ao gás natural, que é o produto que nós comercializamos. Né? Claro. A gente tenta atuar no cotidiano da Sulgás com uma postura de sustentabilidade, que significa, né, atuar na sociedade promovendo cultura, promovendo esporte, promovendo consciência ambiental, por exemplo. Então, a empresa tem uma preocupação grande em investir nesses segmentos. Eu acho que tem 2 exemplos bem concretos de como a empresa se posiciona. Um é o projeto Verde Azul, né, onde a gente atua sob escolas da rede pública estadual, particularmente de Porto Alegre, discutindo elementos de sustentabilidade, né, a nossa relação com o meio ambiente, como é que nós tratamos dos resíduos sólidos, como é que a gente trata dos mananciais. Né? A cidade está impregnada de mananciais que hoje estão sofrendo agressões brutais e que ocasionam aí processos de enchente quando tem chuvas mais acentuadas, né, pela deposição de lixo e outros elementos. Então, a empresa tem atuado muito nisso, no sentido de formular consciência com aqueles que são, né, os geradores aí do futuro, né, que são os jovens, né, que são um espaço aí muito pródigo, né, para a gente estar discutindo a sustentabilidade. E, para além disso, acho que tem um projeto que é muito importante citar, que é o projeto Pescar. Sem dúvida nenhuma. A Sulgás é uma parceira de longa data com o Pescar e é importante, inclusive, fazer um registro, né, que a Petrobras premia, né, as empresas das quais ela tem sociedade pelas suas práticas. Né? E o ano passado a Sulgás recebeu aí um prêmio pela sua participação no projeto Pescar. Parabéns, isso é uma grande conquista. Roberto, quais são os desafios da Sulgás, principalmente aqui para o estado do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de distribuição? O que nós vamos ter de investimentos pela frente? A Sulgás tem uma carteira de investimentos bastante significativa. Né? Este ano nós vamos estar aportando 37 milhões de reais, né, em redes de distribuição, né, em Porto Alegre, na região metropolitana, na Serra. Né? A nossa perspectiva de futuro é continuar crescendo, né, nesta proporção, né, estabelecendo gasodutos, né, atendendo outros municípios do Rio Grande do Sul que hoje ainda não recebem gás natural, mas particularmente fomentando o mercado de gás natural, né, que é um mercado que ainda tem que vencer, né, o desconhecimento, vencer o novo, né, discutir outras aplicações. Então, acho que o desafio central da Sulgás para o próximo período é ser um agente de fomento do mercado de gás natural. Bem, fomentamos construindo gasodutos, fomentamos discutindo, né, as aplicações do gás natural, como nós estamos discutindo aqui hoje. Roberto, tomara que a gente possa ver o gás natural cada vez mais presente, do ponto de vista sustentável, mais eficiente e que possa trazer mais desenvolvimento para a sociedade gaúcha. Com certeza, acho que essa é a perspectiva que a Sulgás tem aí para o futuro e com certeza nós vamos estar atuando para isso e acreditamos que o Rio Grande do Sul vai ser ainda um dos grandes consumidores de gás natural do Brasil. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e deixar o convite para um próximo, porque o tema é muito rico. Tá certo, o convite já está de pronto, aceito e foi um prazer aqui participar do programa. Muito obrigado. Obrigado também a você que assiste o nosso programa Interação. Não perca nosso próximo programa, todas as terças-feiras. Interaja conosco também pelo nosso Twitter, o Gustavo_N, e também pelo Facebook. Curta a página do programa Interação. Até nosso próximo programa.